Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, neste domingo abençoado, nós estamos aqui reunidos, embora não presencial desta vez, online, mas estamos como igreja, todos reunidos, cada um na sua casa, em seu lar, com suas famílias, ou mesmo sozinhos, mas na presença do Senhor. E nós estamos aqui para louvar a Deus, para cultuar a esse Deus que é um Deus tremendo e maravilhoso. Nós estamos aqui em Ji-Paraná, você está aí, pode ser que esteja em outros estados, aí em Botucatu ou qualquer outra cidade e estado, mas aqui em Ji-Paraná, aqui em Rondônia, nós estamos hoje, começando hoje por 10 dias, aí num toque de recolher, né, pelo governo do estado, foi aí com um decreto que a partir das 20 horas até às 6 da manhã, por 10 dias, nós estaremos com esse toque de recolher e com várias outras restrições de isolamento, aonde temos que aí cumprir essas exigências, infelizmente, né, porque o aumento de casos do Covid foi muito assim, exacerbado aqui em Rondônia. E nós estamos aí em oração para que Deus haja neste momento, nesta dura realidade que Rondônia tem passado, Ji-Paraná tem passado, não só aqui, em vários lugares do Brasil e do mundo, mas nós aqui estamos nesse toque de recolher. E por isso, os cultos nas igrejas, em todas as igrejas, não podem ser feitos de forma presencial, e sim online apenas. Então, hoje, neste domingo e no próximo domingo, dia 24, estaremos aí realizando os cultos de forma virtual apenas. Então, não deixaremos de cultuar a Deus, de louvar a Deus, mas de forma virtual. E oramos e esperamos aí no Senhor que esses 10 dias possam ser suficientes para diminuir os casos de infecção, de contágio, para que diminuam os casos de pessoas internadas, sejam leitos comuns nos hospitais, nas UTIs, que diminuam os casos também de morte. Aliás, nós pedimos a Deus que não hajam mortes mais, que nesses 10 dias sejam cessadas as mortes pelo Covid-19 e que nós possamos aí voltar, né, à normalidade novamente e possamos, depois do dia 24, aí, estarmos novamente fazendo os cultos presenciais também. Então vamos continuar aí em oração. Mas vamos aqui como igreja prestar o nosso culto, porque Deus é maravilhoso e é o dono de toda honra, de toda glória, é o merecedor, o único merecedor. E vamos começar o nosso culto aqui, o culto a Deus, né? Que nós temos que prestar ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, que está no Salmo de número 67. Eu convido você, se quiser abrir a sua Bíblia, abra no Salmo 67. Se não quiser abri-la também, se quiser só ouvir a leitura ou acompanhar aí na tela do seu celular, do seu computador, que estará sendo passada a palavra do Senhor também. Então vamos todos juntos acompanhar aí a leitura no Salmo de número 67. Assim diz a palavra do Senhor. Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem os povos todos. A terra tem produzido seu fruto e Deus, nosso Deus, tem nos abençoado. Deus nos tem abençoado, temam-no todas as extremidades da terra. Que palavra abençoada, uma palavra aí de motivação, porque Deus tem nos abençoado. Mesmo em meio a essa calamidade toda, Deus tem nos abençoado. E é nisso que nós temos que nos apegar e nos assegurar que Deus está conosco e tem nos
nos abençoado. Eu convido você agora a fechar os teus olhos. Nós estaremos orando ao Senhor e após a oração nós estaremos cantando a Deus, louvando ao Senhor, dizendo que Deus está aqui. Mas antes, nós vamos estar orando ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora em oração para te agradecer por esta oportunidade de, como igreja, juntos, estarmos na tua presença para poder prestar culto ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada de podermos ter a liberdade de te louvar, de te adorar. Pedimos que o Senhor dirija este culto, Senhor, que o Senhor esteja recebendo o louvor, a adoração. Pedimos que fale conosco através das leituras da palavra, através dos louvores que serão entoados, através das orações, da palavra que o Senhor irá trazer hoje para cada um de nós, nesta noite, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e que ao terminar o culto, nós possamos estar renovados, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, e nos fortaleça. Fica conosco e nos abençoe. E obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos agora todos louvarmos ao nosso Deus dizendo: Deus está aqui. Porque Ele está aqui. Ele está aí com você. Ele está em cada um de nós. E nós vamos dizer que Deus está aqui. Depois nós vamos dizer que Ele está em mim. Você vai declarar que Ele está em você. E depois que Ele está em nós. Diga: Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Oh, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, Obrigada, Senhor. tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, Diga, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes Tão me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, glória a Deus, aleluia. E é uma certeza que realmente nós temos, que Deus está aqui, Deus está aí com você, Deus está dentro de cada um de nós. Então Ele está em todos nós. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos ainda, amados, mais uma vez, fazemos a leitura da palavra do Senhor. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor em mais um salmo. Agora o salmo de número 51,
E nós vamos ler o Salmo 51 no versículo 17. Salmo 51, versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Agora é um momento em que você, aonde você estiver, você vai se quebrantar ao Senhor. Você vai confessar o seu pecado, sua falha, sua transgressão a Deus. Vai dizer a Ele o que você fez de errado. O que te fez é desviar do alvo, que é Jesus Cristo. Diga a Ele, confesse, de coração quebrantado, verdadeiramente arrependido, e como diz a palavra, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Então, nesse momento, nós vamos nos apresentar diante de Deus dessa forma, com o coração quebrantado, o espírito ali quebrantado, e Deus vai ouvir nossas orações. E na mesma oração, nós estaremos também colocando diante do Senhor nossos pedidos de oração, nossos sonhos, nossos planos. E com certeza Deus estará ouvindo e realizando os nossos sonhos, nossos planos e os nossos sonhos. Então, primeiro, nos quebrantando e confessando os nossos pecados e pedindo perdão a Deus. E depois, os nossos sonhos e os nossos desejos. E eu vou pedir para nos conduzir nessa oração, vou pedir a Uziel para estar nos conduzindo nessa oração. Então, fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante de Ti, ó Pai, primeiramente, ó Deus, para pedir perdão. Perdão, ó Deus, por todas as nossas falhas, as nossas imperfeições, por tudo aquilo que nós cometemos de errado e que encobrimos, ó Deus. Tentamos encobrir da Tua presença, Pai, mas nós sabemos da Tua onipotência, da Tua onipresença, da Tua onisciência, e Tu sabes tudo, ó Deus. Tu sabes tudo o que fizemos, por onde nós passamos, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, ó Pai. E neste momento, ó Pai, nos humilhando diante de Ti, nós gostaríamos de pedir a Ti, ó Deus, o Teu perdão. Perdão, ó Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, ó Pai. Às vezes, ao tentarmos fazer o que era certo, às vezes a gente erra, Deus, por causa que a gente confia muito no nosso julgamento, ó Pai, e nós não somos os julgadores dessa terra, ó Pai. Pai, nós devemos pedir a Ti perdão, ó Deus. Perdão, ó Deus, por sermos seres ignorantes, ó Pai, diante da Tua presença, ó Deus. Pai, neste momento, ó Pai, também nós gostaríamos de pedir a Ti que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada pedido de oração que foi entregue diante de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa estar entrando com providência, ó Pai, em cada causa, ó Pai. Que o Senhor possa estar olhando para cada um com o Teu olhar de misericórdia e que o Senhor possa estar atendendo conforme a Tua vontade, ó Deus. Nós não sabemos o que os Teus filhos têm apresentado diante de Ti, mas Tu sabes, porque Tu és o conhecedor de todas as causas, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar entrando com providência, que o Senhor possa estar guiando, protegendo, curando, libertando, transformando, ó Deus. É o que nós te pedimos e pela fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos agora fazer mais uma leitura da palavra do Senhor e após a leitura e a oração nós estaremos novamente louvando ao Senhor. Mas antes vamos ler a palavra do Senhor em Lucas. Lucas 6:38. Então vamos ler Lucas 6:38 e nós vamos fazer uma oração, para abençoar a todos os dizimistas e ofertantes. Vamos primeiro fazer a leitura, que diz assim a palavra do Senhor: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. A palavra do Senhor diz que você dá e você recebe muito mais do que você deu. Uma medida boa, recalcada e transbordante. Então, quanto mais você der para a obra do Senhor, para Deus, para a casa do Senhor, mais você será abençoado.
Porque a matemática de Deus, ela é, você dá e recebe mais, você não fica sem. Pelo contrário, porque a matemática é, quanto mais você dá, você vai diminuindo. Mas a do Senhor é o contrário. Quanto mais você dá para o Senhor, mais você é abençoado e mais você tem. Então, neste momento, você que tem a chave da sua casa, do seu carro, da sua moto, sua carteira de trabalho, tudo aquilo que envolve sua vida financeira e profissional, pegue nas suas mãos. Nós vamos estar agora fazendo uma oração especial pela sua vida financeira, profissional, abençoando sua vida financeira, profissional, abençoando todos os dizimistas e ofertantes. Se você já entregou esse mês o seu dízimo e sua oferta, você já teve a bênção do seu dízimo e oferta entregue. Se você ainda não entregou, você já vai receber essa bênção também pelo dízimo e oferta que você ainda entregará. Então feche os seus olhos, pegue aí nas suas mãos e vamos abençoar a sua vida neste momento. Pai querido, Pai amado, neste momento nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida de todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, da obra do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor repreenderá o devorador da vida do dizimista. E nós pedimos que neste momento esta palavra se torne realidade na vida daquele que é fiel ao Senhor nos dízimos, Senhor. Pedimos também que a tua palavra se torne realidade na vida do ofertante e que realmente a sementeira seja aumentada e que ele não venha faltar nada dentro da sua casa. Abençoa todas as pessoas que nesse momento, ó Pai, clamam pela sua vida financeira, pela sua vida profissional, Senhor. Abençoe todos os bens materiais dessa pessoa, Pai, que haja prosperidade sendo derramada na vida, Pai, daquele que crê no seu poder. E que este ano, Pai, seja o ano de cura na vida financeira e profissional dessa pessoa que ora com fé, acreditando no milagre sobre a sua vida. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos consagrar os dízimos, as ofertas daqueles que já entregaram, daqueles que ainda vão entregar. Que o Senhor abençoe, Pai, todos os dízimos e ofertas que serão entregues também. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. E neste momento, nós iremos mais uma vez louvar ao Senhor com o louvor Jesus em tua presença. Porque é na presença do Senhor que nós estamos. E o véu, ele foi rasgado e não existe mais separação entre nós e o Senhor, porque Jesus terminou com essa separação e nós temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, glória a Deus! Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
aqui. Glória a Deus. É a palavra do Senhor sendo cantada, porque isso está na palavra do Senhor. E nós acabamos de cantar a Bíblia Sagrada. E é maravilhoso esse louvor. E nós glorificamos a Deus por isso. Amados, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E a palavra que Deus preparou para hoje está em Gênesis. Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Fechemos os olhos. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é verdadeira, porque ela é do Senhor. E agora nós pedimos que o Senhor fale conosco, que nossos ouvidos estejam atentos a Te ouvir, nossas mentes e corações cativos somente ao Senhor nesse momento. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de Te ouvir, entender o que o Senhor deseja para cada um de nós nesta noite e que coloquemos em prática na nossa vida. Fala agora, Senhor, com a igreja. Meu Deus, eu me coloco agora como instrumento nas Tuas mãos. Que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito Santo fale por meu intermédio. Que cada palavra que saia de minha boca não venha de mim, mas venha diretamente do Senhor. Me usa, Deus, e fala agora com a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui no versículo que fala em andar. Enoque andou com Deus. E hoje a mensagem tem como tema andar com Deus. E é justamente sobre isso que Deus quer falar com cada um de nós nesta noite, neste domingo. Andar com Deus. E nós vamos realmente nos apegar nesta palavra, andar. Neste verbo, andar. Verbo é ação. Andar é uma ação. E a ação depende de cada um de nós. Ou seja, para andar com Deus, significa que depende de cada um de nós. É uma escolha que cada um de nós faz. Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque decidiu, fez uma escolha em andar com Deus. E pela sua escolha, Deus o levou. Deus o tomou para si. Então, para andar com Deus, nós temos que escolher estar com Ele e andar com Ele. O que significa, então, andar com Deus? Para responder a este questionamento, nós vamos ter que analisar várias pessoas na Bíblia. Pessoas que existiram, são personagens que de fato existiram. Personagens, homens, que foram muito valiosos para Deus e para nós também devem ser como exemplos e espelhos, que nós temos que usá-los como exemplos de pessoas para seguirmos, para também andarmos com Deus. Porque são pessoas, nós vamos ver 6 pessoas aqui na Bíblia que estiveram andando com Deus. E como eles andaram com Deus, e nós vamos analisar cada qualidade dessas 6 pessoas aqui que andaram com Deus e vamos verificar essas qualidades para que nós também as tenhamos, para que andemos com Deus. A primeira pessoa é o próprio Enoque, que nós vimos aqui no versículo 24 de Gênesis 5. Enoque andou com Deus e não apareceu mais,
porquanto Deus o tomou. Então, andar com Deus, no caso aqui de Enoque, significa ter comunhão com Deus. Vejam que coisa tremenda. Enoque tinha tamanha comunhão com Deus que ele nem morreu fisicamente. A comunhão de Enoque com Deus era tão grande que Deus o levou. Quando a Bíblia fala que ele não apareceu mais porque Deus o tomou, significa Enoque não morreu. Nós vemos outras pessoas aqui na Bíblia que sempre fala, viveu tantos anos e morreu. A Bíblia é muito clara ao falar assim. Mas no caso de Enoque, assim também como foi no caso de Elias, a Bíblia não fala que eles morreram. No caso de Elias, a Bíblia fala que foi levado numa carruagem de fogo ao céu. E Eliseu viu tudo isso que aconteceu. Viu a ele ser levado. E Enoque, a Bíblia acabou, que nós acabamos de ler, que não apareceu mais, ou seja, sumiu. Deus o tomou, ou seja, Deus o levou. Olha que, se você parar para analisar, a comunhão de Enoque com Deus era tão grande que nem morrer aqui nesse mundo fisicamente ele morreu. Deus o levou. Então nós, para andarmos com Deus, temos que ser como Enoque. Em que sentido, pastora Cláudia? Temos que ter comunhão com Deus. Assim como Enoque também teve. Então, no caso de Enoque, nós vamos destacar a qualidade da comunhão com Deus. Segundo personagem que nós temos que analisar, que nós temos que verificar, foi Noé. Noé andou com Deus também. E nós também temos que andar com Deus como Noé andou. Em que sentido? Nós vamos destacar aqui a qualidade de Noé no sentido de persistir na obra de Deus. Noé foi muito persistente na obra de Deus. Deus colocou uma obra, uma missão na mão de Noé. Qual era essa missão? A construção de uma arca gigantesca, dizendo a Noé que viria o dilúvio, que o mundo seria destruído em água, sendo que não havia sinal nenhum de que iria nem chover. Pessoas ali xingando Noé, ofendendo a ele e sua família, dizendo que era um disparate o que ele estava fazendo, e ele persistiu naquilo. Ele continuou firme na missão, na obra que Deus tinha colocado em suas mãos. Mesmo diante de tudo que estava acontecendo, que mostrava o contrário do que Deus estava falando. Mas ele aceitou a obra, aceitou a missão que Deus colocou em suas mãos, não se intimidou diante do que o mundo lhe oferecia, lhe impunha ali, contrário à missão e à obra que Deus colocou, mas Noé persistiu firme na obra de Deus. E no final todos conhecem a história do dilúvio de Noé e sabem que quando terminou a arca, então vieram enviados por Deus um casal de todas as espécies de animais, entraram na arca, Noé e sua família também entrou na arca, fechou-se a porta, Deus selou aquela porta e a chuva veio e o mundo todo foi destruído. Só não foram destruídos os animais que estavam na arca e a Noé e toda a sua família. Mas por quê que houve essa preservação de Noé, da família e de todos aqueles animais? Porque Noé persistiu na obra, na missão que Deus tinha colocado em suas mãos, porque ele andou com Deus. Então que nós também tenhamos essa qualidade de Noé, em andar com Deus de tal maneira que quando Deus colocar em nossas mãos a obra dele, a missão dele, nós não venhamos a desistir, mas venhamos a persistir até o final, independente
do que nos aconteça, do que o mundo nos imponha para desistirmos, do que as pessoas, as circunstâncias aconteçam, mas que nós persistamos até o final na obra que o Senhor nos colocou. Então nós já vimos aí Enoque, na comunhão de Enoque, que andou com Deus, na persistência na obra de Deus, de Noé, que nós temos que ter para andar com Deus. Mas temos aí um terceiro personagem, uma terceira pessoa, que é Moisés. E Moisés, também todos conhecem a história de Moisés, que foi o libertador do povo que se encontrava há anos escravo no Egito, escravo de Faraó. E Moisés andou com Deus. E a qualidade que vai ser destacada aqui de Moisés é que Moisés reconhece os caminhos e os pensamentos de Deus. E nós, da mesma forma, Moisés, diante de tudo o que estava acontecendo, ele conseguiu entender, ele conseguiu reconhecer os caminhos de Deus, ele conseguiu reconhecer e entender os pensamentos de Deus. E ir contra tudo o que estava acontecendo, ele lutou contra o poder de Faraó em nome do Senhor, lutou contra o seu próprio povo incrédulo. Por quê? Porque ele entendeu os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. E muitas vezes na nossa vida, nós dizemos que andamos com Deus, mas não conseguimos compreender e entender os caminhos de Deus e nem os pensamentos de Deus para a nossa vida. E aí é onde nós nos desviamos dos caminhos de Deus, nos desviamos dos propósitos de Deus para a nossa vida. E não conseguimos a libertação da escravidão do pecado, a libertação da escravidão de tudo aquilo que nos aprisiona neste mundo. Moisés só conseguiu libertar aquele povo porque ele entendeu os propósitos de Deus. Ele reconheceu os caminhos de Deus. Ele entendeu os pensamentos de Deus. Então, entendendo isso, ele conseguiu andar com Deus e realizar o propósito de Deus. E o povo de Deus foi liberto através dele. Então, que nós também possamos usar como exemplo Moisés e reconhecermos os caminhos, os pensamentos de Deus e sermos libertos de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos aprisiona e podemos ser libertos para então andar nos caminhos de Deus. Vamos para agora a quarta pessoa que temos que usar como exemplo para andar com Deus. E essa quarta pessoa é Finéias. Quem é Finéias, pastora? Essa é uma figura diferente. E uma figura que muitos não sabem nem de quem se trata. Inclusive, eu quero ler aqui com vocês o texto que fala de Finéias. Porque como é uma pessoa diferente, eu quero que todos nós leiamos, né, para a gente aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, que está em Números 25, começar a ler no versículo 6. E vejam quem foi Finéias. E vocês conhecem a família de Finéias. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, agora vem quem é Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança. O foi após os israelitas e, entrando na sua tenda, os atravessou a ambos,
israelita e a mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto disse: eis que lhe dou o meu pacto de paz. Então Finéias, ele era filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão. E a qualidade que nós vamos destacar aqui, a Bíblia já falou, era o zelo que Finéias tinha pela obra do Senhor, pela obediência a Deus. Então ele era zeloso e ele era corajoso. Então são duas questões aqui de Finéias. Ele andava com Deus e ele era corajoso e zeloso. E a coragem e o zelo de Finéias fez com que a ira de Deus se desviasse. Olha que coisa tremenda. Porque ele foi corajoso e zeloso. Então que nós também possamos ter a coragem e o zelo de Finéias. E que nós possamos realmente, quando tiver que agir, que nós hajamos em nome do Senhor. E possamos realmente até mesmo desviar a ira de Deus pela nossa coragem, pelo nosso zelo. Que nós possamos, assim como Finéias, agir. Nós temos que orar? Temos que orar. Mas às vezes também temos que agir, assim como Finéias agiu. Temos que zelar pelas coisas de Deus, temos que ter coragem. Então o povo de Deus tem que ser zeloso e corajoso. Porque a coragem do povo de Deus, o zelo do povo de Deus faz desviar inclusive a ira do próprio Deus. Assim como aconteceu no caso de Finéias. Então que nós possamos aprender a andar com Deus com coragem e zelo, como Finéias andou. Ainda temos a quinta figura que nós vamos analisar, que é o rei Davi. Claro que Davi é uma figura que não poderia faltar, porque Davi nós sabemos que andou com Deus. E Davi andou com Deus. Tem muitas qualidades que nós podemos levantar de Davi. Mas hoje, para falar de andar com Deus, nós vamos levantar aqui o ser destemido. Davi era destemido. Davi sempre foi destemido. Mesmo de pequeno, ele já era muito destemido. Ele defendeu já pequenino, né, as suas ovelhas de leão, de urso. Lutou com Golias, venceu o gigante Golias e ele sempre foi muito destemido. Tanto é que no Salmo de número 23, no versículo 4, ele diz que mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse salmo é de Davi. Então olha como ele era destemido, ou seja, era um homem de fé. Não tinha medo, era destemido. Então que nós tenhamos também a mesma fé, sejamos destemidos como Davi era. Que nós possamos andar com Deus como Davi andou. E por fim, que não poderia faltar, para finalizar aqui, os personagens, as pessoas que andaram com Deus, que foi Paulo. Paulo, ele andou com Deus e ele manteve a tranquilidade no Senhor. Então que nós possamos andar com Deus, mesmo na tempestade, como Paulo passou, que nós tenhamos a tranquilidade que Paulo teve. Mesmo sendo preso,
mesmo passando por uma tempestade, ele conseguiu se manter na tranquilidade, porque ele confiava no Senhor. Inclusive no texto de Atos, nós não vamos lê-lo, de 27, 9 a 35, relata sobre uma viagem de Paulo à Itália. E nessa viagem, Paulo sofreu ali foi uma viagem muito turbulenta, na verdade. De muitos perigos, de muitas situações perigosas que ele passou. E todos os momentos dessa viagem, ele sabia que tudo ia dar certo. Inclusive, ele declarou, depois você pode ler esse texto. E ele fala que ele tinha certeza que eles iam chegar até o final do destino, são e salvos, que ninguém ia morrer, porque o Espírito Santo estaria com eles, porque Deus estaria com eles. Porque Deus tinha falado isso para eles. Então veja como Paulo se mantinha tranquilo mesmo no meio da tempestade. Então que nós também possamos andar com Deus e manter a tranquilidade no Senhor. Então vejam quantas qualidades de tantas pessoas que nós temos que aprender a termos hoje para poder andar com Deus. Então andar com Deus é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Andar com Deus como Enoque, ter a comunhão que Enoque teve. Andar com Deus como Noé e persistir na obra de Deus. Andar com Deus como Moisés, reconhecendo os caminhos e os pensamentos de Deus. Andar com Deus como Finéias e ser corajoso e zeloso nas coisas de Deus. Andar com Deus como Davi e ser destemido como Davi foi. E andar com Deus como Paulo e manter a tranquilidade mesmo em meio à tempestade. Que nós possamos olhar para essas 6 pessoas, olhar as qualidades que cada uma delas teve em andar com Deus e que todos nós possamos ter todas essas qualidades, praticar essas qualidades e possamos andar com Deus. E não nos desviemos do caminho, porque Deus anda conosco. O que precisamos é nós andarmos com Ele. Que o Espírito Santo tenha falado com cada um de vocês nessa noite, neste domingo abençoado, que você guarde esta palavra no seu coração, pratique esta palavra na sua vida, ande com Deus verdadeiramente e que Deus te abençoe profundamente em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos já orando para encerrar o culto. E eu quero desejar a você antes uma semana muito abençoada, nesse toque de recolher, que nós possamos aí nos resguardarmos, obedecermos às leis dos homens também, porque é bíblico inclusive obedecermos às leis dos homens, façamos a nossa parte e que o Senhor possa aí nos guardar, nos dar a cura e nos abençoar em mais uma semana. Na próxima terça e na próxima quinta, estaremos com os nossos devocionais às 14 horas. E eu aguardo você também por alguns minutos durante essa semana para estarmos aí meditando na palavra do Senhor. No próximo domingo, continuamos aí com o nosso culto online e a nossa campanha de oração nas madrugadas estamos fazendo, mas nos nossos lares. Então, das 5 às 6 da manhã, não deixe de fazer. Acorde, você não precisa nem sair da sua casa. Acorde, faça sua oração das 5 às 6. Depois, se você quiser, volte a dormir, descansar mais um pouco. Mas não deixe de clamar e orar, inclusive por essa situação em que estamos passando. Feche os teus olhos agora. Eu quero, então, orar com você neste momento. Senhor, obrigada por esses momentos em que passamos na Tua presença, passamos momentos preciosos ouvindo a Tua voz, recebendo mais ensinamentos do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por sempre nos ouvir, por sempre nos ensinar, pelos livramentos tantos que o Senhor nos concede. Queremos aproveitar, ó Pai, para pedir que esta palavra fique guardada no nosso coração, que nós possamos ter entendido, possamos praticar em nossa vida e que o Senhor esteja abençoando nossa semana, que tenhamos uma semana de vitórias no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pedimos também, ó Pai,
que nesse toque de recolher aqui em Rondônia, que todos possam obedecer, que haja realmente uma diminuição dos casos, assim, uma diminuição assustadora, mas assustadora benéfica, Pai, positiva. Que não haja mais mortes, Pai, pelo Covid, não só aqui em Rondônia, mas em todo o Brasil e mundo, Pai, mas em especial aqui, que está até com esse toque de recolher, ó Pai. Quero pedir por todas as pessoas que se encontram internadas, seja em leitos comuns ou nas UTIs, ó Pai, que sejam liberadas, tenham alta, Pai, dos hospitais, os que se encontram em casa também com o Covid, que sejam restaurados. Quero pedir, ó Pai, pela Marlene Vaz, lá de Jaru, ó Pai, que o Senhor esteja indo agora na UTI, abençoando, Pai, limpando os seus pulmões, ó Deus, que ela seja curada, restaurada, receba alta, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus. Esteja abençoando todas as pessoas também que se encontram, as famílias, né, que se encontram enlutadas porque perderam entes queridos, não só pelo Covid, mas por outras doenças também, outras situações. Abençoa, Pai, por favor. Abençoa nesse momento tão difícil que nós temos passado, que o mundo tem passado, Pai. Abençoa também as autoridades, todas elas, de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, em todas as esferas que existem também, municipais, estadual, federal, que o Senhor, Pai, esteja agindo poderosamente, esteja dando sabedoria a todos aqueles que têm que tomar, ó Pai, decisões, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa também a todos que estão fazendo a prova do Enem hoje e farão domingo que vem, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, e que possam alcançar excelentes resultados, entrem em faculdade, sejam muito abençoados nos estudos e futuramente profissionalmente, ó Deus. Abençoa, Senhor, dá-nos uma noite de descanso abençoada, renova nossas energias, nossas forças. Muito obrigada, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amados, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus e até terça-feira, então, no nosso devocional às 14 horas.